Olá, estamos mais uma vez começando para você o nosso panorama de mercado, para você aí ficar antenado sobre o que acontece no nosso mercado de grãos, tanto internacional como nacional. E começando aqui, a gente chama então para fazer parte da nossa bancada, a nossa parceira aqui, a coordenadora de comercialização de grãos da Coopermota, Sônia Trovo. Olá, Sônia! Olá, Vanessa, boa tarde. Boa tarde, bom dia para todo mundo, né, Sônia? Isso. A gente tem a nossa gravação inicial, depois a gente tem os reprises, então a gente deixa aqui para todo mundo. E continuando, então, as nossas chamadas, a gente chama hoje, dessa vez, com um consultor diferente, nosso parceiro Fábio, da Stonex. Olá, Fábio. Olá, pessoal, prazer estar com vocês hoje. Maravilha. Fábio, vamos começar, então, a nossa conversa aqui com as análises de mercado, começando, então, no nosso mercado da soja internacional, falando sobre, então, as reduções de impostos na exportação argentina. Como é que fica isso para a gente? Bom, pessoal, foi uma surpresa. A Argentina ela tem um imposto muito grande em relação ao produto exportado, soja, farelo, óleo, milho, trigo. Soja específico estava 26%. Então, esse imposto foi isento por 2 dias, até a Argentina atingir um valor lá de exportação de 7 bilhões. E ela trouxe, a gente está entendendo que acabou trazendo um volume adicional de soja para o mercado. A Argentina é majoritariamente uma esmagadora de soja. Então, diria que ela tirou soja do esmagamento interno e acabou exportando, e o principal beneficiado de todo esse movimento aí foi a China. Maravilha. E aí a gente já começa a sentir também algum reflexo disso aqui para o nosso mercado nacional, Sônia? Vanessa, nós tivemos a retirada dessa taxa, né, as retenções, e na segunda e terça o mercado ele sentiu, nós tivemos algum baixa nos preços, né, nas cotações, e como a Argentina esperava que fosse prorrogar essas retenções até outubro, ou quando ela completasse 7 bilhões de dólares, seria até 30 de outubro, e ela fez isso em 2 dias, segunda, terça ou quarta. Na quinta-feira, a gente já teve uma melhora nas cotações, tá? E eu acredito que a China aproveitou e muito essas retenções, né? Essa retirada de taxa, e isso vai complicar um pouquinho para a gente. Eu acho que ela se abasteceu de um bom volume. O Fábio, só voltando aqui ainda nessa questão que a China foi beneficiada aí, dá um pouquinho mais de informações aqui para os nossos produtores, como que foi esse benefício aí que a Sônia acabou de completar também, sobre o favorecimento que ela levou nisso tudo? Sim, a China foi extremamente favorecida, ela tem um programa de importação até janeiro de 26, a partir de janeiro o Brasil predomina nas exportações de soja para a China, e ela tem 2 opções ali. A Argentina exporta muito pouco, quase nada, para que ela exporta, mas é um volume bem pequeno. Ela compra dos Estados Unidos ou do Brasil. Dos Estados Unidos, de preferência, até janeiro. Toda a questão de taxas, Trump versus Xi Jinping, China, as taxas estão inviabilizando essa compra de soja americana. A China vinha focando todas as suas compras na soja disponível brasileira, e em algum momento ela teria que voltar para os Estados Unidos. Então, fazendo conta, em algum momento ela teria que comprar dos Estados Unidos. Mas, pelas taxas não compensava, então o Brasil vinha sendo o ponto focal. Muita demanda chinesa, preços fortalecendo, até que a Argentina resolveu entrar no jogo e fornecer um volume de soja que até então não estava ali no mercado, não estava disponível, que ficaria dentro do próprio país. Então, deu uma arrefecida aí nesse ímpeto de alta de preço que a gente normalmente tem no final do ano. Maravilha. Então, a gente passa para o próximo tópico das nossas análises, falando, então, sobre essa espera por aumento de preços da soja no final do ano. Talvez isso pode não acontecer, né, Fábio? Sim, a gente tinha uma esperança, claro, o Brasil exportando mais do que ele pode, o balanço aqui aperta, soja no ano passado subiu muito, poderia acontecer esse ano novamente, mas a China completou parte da demanda que poderia vir para nós, que não iria para os Estados Unidos pelo preço caro da soja deles, com as taxas. Essa demanda ela acabou saindo. E pensando no ano que vem, também isso tem um efeito, porque os Estados Unidos ele vai deixar de exportar um volume de soja. Esse fluxo ele não vai se rearranjar tão facilmente. Os Estados Unidos vai exportar para outros países, ele vai acabar tendo um balanço mais
tranquilo, inclusive na entrada da safra nossa 2026, no ano que vem. Uhum. E essa realidade a gente já sente por aqui, ô Sônia? Talvez esses preços realmente não dá para ficar esperando por isso. Vanessa, principalmente na safra nova, tá? É lógico, a gente ainda tem muita coisa para acontecer. Colheita americana, depois vem o nosso plantio, tá? Mas essa alta que a gente acostumava ver no final do ano, infelizmente eu acho que vai ficar meio que estável. A gente já tinha falado nos programas anteriores que a soja ela ficaria estável, né? E hoje a gente também tem o fator que é o dólar. A gente viu o dólar chegar aí a 5,30, né? E isso judia da cotação do milho, da cotação do soja e principalmente da soja futura, tá? É isso aí. Então, passando um pouco agora para o milho, a gente já parte para aquela análise aí desse programa de exportação dos Estados Unidos, que está bastante forte, né, Fábio? Sim, o SE ele faz um levantamento ali, qual o volume que foi comercializado pelos Estados Unidos antes da colheita da safra. Então, ele tem um levantamento de vendas para exportação. E esse ano, foram os últimos 10, 15 anos, foi o terceiro ou segundo maior ano de vendas antecipadas de milho americano. Então, a demanda em relação ao milho americano muito, muito forte agora nesse início de colheita da safra deles. Uma safra recorde. Maravilha. E aí, a gente analisando esse contexto todo, Sônia, para o nosso mercado, como você acha que isso pode refletir para a gente? Vanessa, o que a gente tem nesse momento em relação ao mercado interno? A gente vê algumas diferenças na comercialização dos estados, tá? Por exemplo, São Paulo, a gente teve uma colheita mais tardia, a gente percebe que em outros estados o produtor está recuado, pedindo preços mais altos, porém, o que a gente percebe, o produtor, o comprador, produtor de frango, ovos, enfim, indústria, eles estão abastecidos e eles estão vindo muito devagar ao mercado. E aqui, principalmente São Paulo, a gente vê uma cotação se mantendo. A gente não vê uma alta, ela está mais para baixa do que para alta, pelo menos nesse momento. Certo. Passamos, então, para o nosso próximo tópico, que a gente analisa ainda esse mercado do milho, mas falando sobre a nossa exportação, a exportação brasileira, que já está se refletindo aí nos preços futuros diante de uma exportação lenta. Como é que é isso, Fábio? Bom, o Brasil ele teve uma safra excelente, então nós temos que completar a parte da nossa demanda com exportação. Isso é essencial, pensando do ponto de vista do volume de milho que o Brasil colheu. E isso não está acontecendo. O Brasil continua caro para exportação, barato, relativamente barato para o mercado interno, e esse volume não exportado, ele está sendo tomado pelo tópico anterior que a gente falou, Estados Unidos. A Argentina também tirou imposto de exportação de milho, então a gente está perdendo o mercado. E isso vem refletindo já nos preços futuros. Lembrando que a commodity ela é listada em bolsa, ela é negociada de forma futura e o mercado futuro espelha já parte desse movimento. Ô, Sônia, e nosso mercado nacional já sente os reflexos dessas questões também da exportação lenta brasileira? Vanessa, sente sim. Nós temos um excedente de quase 75 milhões de toneladas, tá? Uma exportação que talvez não complete a estimativa da Conab, que é de 40, 45 milhões. E a gente tem um porto pagando bem menos que o mercado interno. Aliado a isso, no mercado interno, a gente tem produtores, compradores, né, já realizando seus estoques. E aí, com relação ao porto, um porto que não tem necessidade já de vir comprar, porque ele já está também comprado para outubro. Talvez venha para novembro e dezembro.
Porém, Vanessa, eu acho que com relação à exportação, a tendência ainda é bem fraca. Tá, e aí, assim, nos preços futuros, isso como a gente está avaliando aqui para o nosso mercado? O milho 2026, quer Isso, dizer, isso. olha, as cotações estão... É lógico que tudo tem relacionamento com o dólar. E ela caiu bem, Vanessa. As cotações, em relação a um mês atrás, caiu muito. É isso. Então, na verdade, a gente pode resumir que esse momento é um momento de estabilidade no mercado, né? Está tudo meio calmo e sem perspectivas de elevação de preço, tanto para a soja quanto para a milho, né, Fábio, Sônia? O Fábio depois me corrige aqui, mas eu penso assim, Vanessa, o produtor, ele está olhando o ano passado, que a gente tinha uma safra, os países tinham produzido, alguns tinham produzido menos milho. Então, esse ano, o que a gente tem? Uma safra recorde, uma safra boa, tá? A gente tem alguns países lá fora que produziu bastante e temos o produtor fazendo a mesma análise do ano passado. O ano passado ele segurou, a gente tinha um fator dólar a 5,60 em setembro, e já em outubro a 5,85, e esse ano ele tem o fator dólar para exportação a 5,30. Então, são pontos, Vanessa, que ele precisa analisar com carinho. Mais ou menos isso mesmo, Fábio, que também tinha chamado você para fazer aqui um resumo do que a gente falou? Corrijo não, Soninha, acrescenta, porque tudo que você falou, assim, o cenário a primeira coisa que manda em preço é oferta. A oferta, ela é abundante, ela existe, então, é o fim do mundo, o preço vai cair 10, 15 reais? Não, mas a chance dele subir, comparado com a chance dele manter ou cair, é menor, né, no caso. Então, é uma estabilidade para baixas, e principalmente no milho, quando a gente olha preço futuro. O preço futuro vem caindo R$2, R$3, então ele já tem refletido essa exportação lenta brasileira, essa no milho. Maravilha, então é isso. A gente conclui então com esse nosso panorama de mercado de hoje. A gente volta a falar com vocês, cooperados, na próxima semana, trazendo mais informações aí sobre os nossos commodities. Fique atento. Até lá. Um abraço. Abraços. Obrigado.